Olá! Uma dúvida muito comum que as pessoas têm é por que elas mandam tantos currículos e não são chamadas para nenhum processo seletivo. E semana passada eu estava conversando com algumas pessoas e era justamente sobre esse assunto. Elas questionando por que elas mandavam tantos currículos e não são chamadas para nenhum processo seletivo. Será que era pela idade, pela experiência, pela pós-graduação que fez, ou pela graduação que não tem, ou tempo de experiência numa empresa, se foi muito ou se foi pouco? E eu questionei essas pessoas dizendo: vocês acreditam realmente que o currículo de vocês são lidos pelos recrutadores? E todo mundo me olhou assim, com cara de surpresa, aquele olhar de surpresa, porque eles nunca pensaram na hipótese do currículo não chegar nem a ser lido. Eles só pensavam que tinha motivos para o currículo ser descartado. E eu pergunto para você, quantos currículos você acredita que um recrutador recebe por dia? Vamos dizer aí que na faixa de 30 a 50 currículos por vaga, depende da empresa, depende de várias coisas, mas vamos supor que em média seja isso, por uma vaga, fora as outras vagas que ele tem em andamento. Então ele não fica lá lendo cada currículo por 5 minutos, ele vai fazer uma triagem, então é uma leitura bem rápida, ele passa pelos currículos. Eu gostaria de saber, o seu currículo é atrativo? Ele é um imã para o recrutador realmente ler e se interessar pela sua história profissional? É um currículo que dá vontade do recrutador pegar e ali olhar no meio de milhares e falar: é esse que eu vou ler, e te chamar para um processo seletivo? Ou o seu currículo está de uma forma que ele é muito parecido com os outros e não se destaca no meio desses milhares de currículos que chegam para o recrutador? Então, esse é um dos motivos o porquê você não é chamado para um processo seletivo, porque o seu currículo não está tão atrativo para o recrutador ler e se interessar pela sua história e te chamar para uma conversa e querer saber mais sobre a sua trajetória profissional e querer te chamar para fazer parte da empresa. Se o seu currículo não estiver atrativo, que ali a primeira forma do recrutador chegar em você é o seu currículo, se não for um diferencial, como eu falei em um vídeo, que as pessoas pegam, como faz um currículo na internet, pega lá e copia, faz igualzinho que as outras pessoas fazem. Esses são os milhares que chegam, mas o que faz com que o seu seja um diferencial? A resposta para a pergunta por que as pessoas mandam tantos currículos e não são chamados para nenhum processo seletivo é essa, que o currículo muitas vezes não chega nem a ser lido pelo recrutador. E como mudar isso é você criando, fazendo o seu currículo personalizado com a sua cara e que dê vontade do recrutador ler. Espero ter contribuído e até o próximo vídeo.